Olá pessoal, muito boa tarde. Henrique Freire Soares, nutricionista. Estamos nessa transmissão ao vivo pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. São aproximadamente 16 horas e 59 minutos, faltando um minuto para as 17 horas. Vamos chegando, vem Tereza, vem Érica, vem Monique, todo mundo se aproximando. Annelise, tudo bem, querida? Ana Paula, por favor, cheguem todos. Cibele. Pessoal, hoje a programação é fazermos essa transmissão ao vivo e conversarmos um pouquinho sobre a relação de nutrição, os aspectos nutricionais, dicas nutricionais para cuidar da estética capilar, para cuidar do cabelo, do fio do cabelo, tudo que envolve a parte do cabelo. E para essa transmissão ao vivo fiz questão de trazer o meu amigo Dr. Nelson, que deve estar chegando aí já já. Vamos convidá-lo, tudo bem, Ana? Prof, maravilhoso, obrigado pelo carinho. Quis convidar o Dr. Nelson, que é farmacêutico bioquímico, como ele gosta de ser chamado, Dr. Pill. Uma fera hoje, agora eu digo que ele é o Live Man. Eu nunca vi na última semana uma pessoa para fazer tantas transmissões ao vivo. Vou perguntar para ele quando ele chegar aí, ele já deve ter feito umas 10 transmissões. Deixa eu ir me preparando aqui para chamá-lo aqui, ó, para a gente dividir a transmissão com ele. Quem está chegando, está tudo ao vivo, eu só estou me preparando aqui para fazer a transmissão. Estou esperando o Dr. Nelson entrar, a gente já está ao vivo. Meu convidado, Dr. Pio, farmacêutico, que ainda não o vejo aqui. Deixa eu só achá-lo aqui para poder fazer a chamada para ele participar junto conosco. Olha, ele já está aqui, que eu já vi que ele entrou. Acabei de ver que ele entrou, está ali. Vamos fazer a visualização aqui, que ele já fez a solicitação. O Instagram fica às vezes meio lento, nesse horário muito cheio mesmo. Você que está acompanhando, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Estou só tentando achar aqui, mas o Instagram está meio lerdo. Isso, Nelson, eu já vi que você está aqui dentro. Vê se você entra aí, meu amigo. O pessoal já está chegando, já tem bastante gente. São 400 pessoas. Oi, Henrique. Opa, olha aí. Deixa eu, como agora vai subir, vou subir a minha tela aqui um pouquinho. Tudo bom? Tudo ótimo, meu querido. Como Boa tarde. Tudo ótimo, tudo perfeito. Você está me ouvindo direito ou não? Minha voz está boa? Tenho que perguntar pro pessoal se a minha voz está boa. Você está me ouvindo direito ou não? Tá um pouco baixo. Tá baixo? Espera aí que nós vamos resolver isso. Eu vi você com um fonezinho, então acho Agora que melhorou. Agora melhorou. Mas é oscilação da internet, eu acho que com fone melhor. Fica mais feio, mas melhorou. Fica melhor o áudio. Isso é que é importante. Ficou bacana. É verdade. Tudo bom, Henrique? Vê aí se o som melhorou, se tá bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito Ficou bom. Muito bom. Alguém disse ali que estava baixo. Dr. Pio, seja bem-vindo aí, ó. Já estão dando as boas-vindas para você, meu querido. Ô, Henrique. Boa tarde. Agora é Live Man, né? O homem das lives. eu nunca tinha feito, viu? Eu nunca tinha feito. Aí a doutora Ana Barcelos, que vai entrar aí também, com certeza, também. Ela me convidou. E aí começaram os convites. Impressionante. Essa semana foram quantas, Nelson? Eu acho que eu fiz 8. Olha! Bateu o recorde. Sensacional. Bateu o recorde, né? Gente, deixa eu apresentar assim, o meu público está chegando, depois você também dá as boas-vindas. Claro. Eu sou Henrique Freire Soares, eu sou nutricionista. Estou nessa estrada aí também já tem um tempinho, assim como o Nelson. Nós estamos aí com 25 anos já de formado, tendo 20 anos trabalhado dentro de consultório, 14 anos dentro do ambiente hospitalar também. Trazer essa experiência, tenho uma amizade já de alguns anos com o Nelson também.
já desde a época do Acácio lá na Course for You, junto com o Henry, uma galera toda, né? Verdade. Nosso papa da bioquímica, Henry. O Henry. Fiz uma live com ele ontem. Foi, eu vi, com certeza. Então, gente, eu fiz questão de trazer o Nelson também. Para quem não conhecia, por favor, conheçam. Depois peçam a amizade dele também no Instagram. Nelson é um gentleman. A partir de tudo, eu começo apresentando a pessoa. O currículo dela na verdade, é o histórico de vida dessa pessoa. Não é nem histórico, a gente não gosta de apresentar como é mestrado nisso, é ciência nisso. É o ser humano Nelson, para mim, é o seu currículo, Nelson. Gosto de você de coração. Além da sua competência reconhecida por esses inúmeros profissionais, nutricionistas, médicos, farmacêuticos, que te reconhecem aí no país todo. Você vê, chamam você para fazer live. Você é muito querido entre todas as pessoas e um profundo conhecedor de tudo que se relaciona à estética. Então não tinha ninguém melhor para chamar, para dividir comigo essa live. E eu vou fazer pequenos, breves comentários sobre a parte nutricional. O resto é com você, meu amigo. Não, imagina. Boa tarde, Henrique, a você. Você é um querido amigo também que eu tenho. E de longo tempo, sou seu fã também, você é um excelente profissional, uma pessoa muito bacana, e agradeço quem vai nos acompanhar durante uma hora, para nós falarmos sobre um assunto que é interesse de todo mundo, principalmente das mulheres, que é o cabelo, né? Então, é importante, eu agradeço demais o teu carinho, e vamos conversar aí durante uma hora, você sabe demais, eu já fiz curso com você é modesto, verdade. Você sabe muito, muito, muito. Então, acredito que essa troca de experiência é importante, que além de eu atuar também nessa parte da pele, eu faço muito pines, como eu tenho a farmácia de manipulação, é claro que entra muitos produtos prescritos para nós fazermos para cuidar do cabelo, né? Então, eu estou à disposição. Isso traz muita experiência clínica, né, Nelson? Perfeito. Tá trabalhando na prática, no dia a dia, né? Porque, né, Henrique, você que estuda muito artigos, profissionais que estão nos acompanhando, eu acho que a prática, ela é um artigo científico, com N maior ainda, né? Porque você, às vezes, vê um estudo científico e você tem um número limitado de pessoas que participaram do estudo. E no laboratório é a vida, é o em vivo. Então, aí nós temos a oportunidade de saber realmente o que funciona. E a própria seleção natural, nós estamos vivendo um momento aí ruim para o mundo inteiro, de pandemia, mas a gente não pode ficar só pensando na coisa ruim, tem que fazer o que nós estamos fazendo. Fazendo lives, passando informação, e é assim, o Darwin já dizia, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, não vão ser os mais inteligentes e nem os mais fortes que sobrevirão. Serão aqueles que terão maior adaptação. Então nós temos que viver esse mundo adaptativo e fazer o que nós estamos fazendo e fazer essas lives aí, informar todo mundo aí. Com alegria, com felicidade e com conhecimento científico. Eu vejo enquanto você falava aí, eu fico olhando os comentários, os elogios aqui que as pessoas fazem. Ninguém está aqui só porque quer adquirir conhecimento, né? Acho que é uma forma de distração, de alegria, de ver um sorriso no outro. Somos amigos desse público todo acima de tudo, né? Verdade. E, pessoal, como nós temos essa característica, eu e o Nelson, por darmos palestras, eventos, a gente não se aguentou e nós fomos conversando nesses últimos dias, tipo montando uma pauta. Coisa bem de professor, né? Não é assim do acaso, não. Vamos fazer algumas pautas, alguns itens que a gente julga que é interessante para ficar didático, para ficar dinâmico, para ficar interessante, não é, Nelson? Voltou, acrescenta isso, tira aquilo. Acredito. E é uma primeira experiência, nós vamos tentar. Tomara que o pessoal goste, né? Não, porque é interessante isso, né, Henrique? Você é muito didático para dar aula e eu também gosto de ser didático. Porque às vezes você tem um profissional que sabe muito, mas ele não tem didática e isso dificulta o aprendizado, não é? Então, a gente tem que procurar o seu mais didático e o seu objetivo. Eu tenho acompanhado algumas lives também, não querendo comentar as lives dos outros, né? Cada um faz o que quer, mas eu vejo que o pessoal eles se perdem muito. Começa a falar de uma coisa, vai para outra. Então, o nosso objetivo é falar sobre o cabelo, a nutrição, os hormônios. E é importante dizer, né? Eu trabalho muito com nutricionista também, é muito importante, de cada um de nós sabemos o nosso papel. Então, nós vamos conversar aqui sobre hormônio. Então, se vocês, profissionais de nutrição, não podem prescrever, você, em parceria com o profissional médico, você indica para aquele paciente ir no médico. Mas eu acredito que cabelo está muito ligado com a nutrição, com o profissional nutricionista. Com certeza. Como nós vamos discorrer ao longo do tempo aqui. E a nutricionista não pode prescrever hormônio, mas tem todos os fitoterápicos que regulam os hormônios, né? Exatamente. Compostos bioativos, etc. Exatamente. Nelson, então vamos começar. A gente é mais ou menos programado. Tentar fazer assim, começar com aquela base, aí eu te pergunto, por exemplo, a gente iniciar do que é feito o cabelo, a estrutura básica, como é que isso inicia, e a gente vai começando com esse item, e a gente vai batendo papo. O que você tem para abordar sobre isso? Interessante, né? Nós temos cerca de 150 mil
fios de cabelo pelo corpo inteiro, pelo pelos, né? E alguns já tem um pouquinho menos. Mas você sabe que o cabelo, ele não é essencial à vida. É claro que ele é um problema inestético. A gente é vaidoso, homem é vaidoso, mulher, principalmente mulher, né? Você sabe que existe um dado interessante, que mulheres chegam a chorar quando ela tem uma queda de cabelo abrupta, mais do que, por exemplo, se ela tem uma mancha na pele, outro problema. Então, o cabelo é muito importante para o lado psicológico. Então, você vê que todos os pacientes que sofrem processo de quimioterapia, radioterapia, ele tem que ter um preparo psicológico que ele abala demais, né? Então, principalmente para as mulheres. Para nós também, a gente é vaidoso, todo mundo é vaidoso, mas é claro que para as mulheres. Mas o cabelo, Henrique, ele é composto por proteínas, muito importante, tanto é que no nosso papo a gente vai falar sobre isso. Iodo, iodo, você é um craque na tireoide, nós vamos falar sobre iodo. Então, o tireoide tem um papel fundamental na queda do cabelo. Silício, o silício é muito importante, nós vamos falar do substrato para nós tomarmos, para melhorar o cabelo. Lipídios, cobre, ferro, zinco. Então, a constituição do cabelo é bem interessante, principalmente de aminoácidos sulfurados. Aminoácidos sulfurados têm um papel importante, né, nesse cabelo. Cisteína, né? Cisteína, muito importante. O mais interessante é que o cabelo cicla, né? O cabelo, ele cicla. Então, nós seres humanos mamíferos e os mamíferos, nós obedecemos um ciclo circadiano. E sabe quem é o rei do ciclo circadiano? Nós normalmente começamos a dar aula lá com a hipófise, hipotálamo, mas quem que é o rei? É o Sol. Então, nós seres, pela evolução, o Sol tem um papel fundamental, principalmente na vitamina D, que você vai falar sobre ela mais para frente. Então, a composição do cabelo básica é essa. São as proteínas, carbono, enxofre, que são os aminoácidos sulfurados, ferro, zinco. Ô, Nelson, quanto de cabelo a gente perde por dia? Todo dia cai cabelo, né? Olha só que interessante, né? É até uma característica minha e sua, quando a gente dá aula, a gente é bem ilustrativo. Então, eu já queria começar aqui para responder a tua pergunta. Olha que interessante, Henrique. Manda um dado aí. Olha aqui, tá vendo esse cabelo? Tá no pé. Que beleza. Tá no pé, né? E aí o cabelo, ele sofre esse ciclo aqui, que é a fase anágena, catagem telógena, e mais ou menos o cabelo, ele fica de 2 a 4 anos, pode chegar até 8 anos, né? Nesse ciclo. E essa fase é importante. Então, 85% dos nossos cabelos, eles estão na fase anágena. Os outros 15%, ele está dividido ali entre a fase catágena e a fase telógena, que é o final, né? E esse cabelo vai ciclando. Então, muito bacana essa parte da nutrição, que muitas vezes o paciente apresenta uma queda hoje abrupta de cabelo, mas isso aconteceu há 3 meses atrás. Lá atrás, né? Lá atrás, porque ele passou por um quadro de cirurgia, bariátrico, por exemplo, tem uma deficiência de B12 muito grande, ele passou por um quadro infeccioso, inflamatório. Então, é muito importante o profissional entender bem a base da queda de cabelo por causa disso, né? Então, quando você tem uma moça, por exemplo, que tem o cabelo aqui no pé, a fase anágena dela, ela chegou aí ficar até 6 anos lá embaixo. Mas a maioria, nosso ciclo, a maioria dura 2 anos, por isso que o cabelo não cresce tanto. Então, ele faz esse ciclo, o cabelo ele vai caindo, vai nascendo outro, vai nascendo outro. Então, esse é um ciclo fisiológico do cabelo. Perfeito, Nelson. E a gente tinha decidido chamar esse ponto, primeiro para dividir, para quem não conhece essas fases, e principalmente porque na hora da anamnese, no consultório, é fundamental a questão do tempo. Não analisar o ontem e o hoje. É buscar fatos que ocorreram há dias, semanas, meses, porque exatamente o que pode estar interferindo nessas fases. Então não é o que aconteceu ontem e hoje. Qual é o teu grau de estresse nos últimos 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano? Qual é o processo cirúrgico que você passou nos últimos 6 meses, 1 ano? Tem que perguntar tudo. Esse histórico tem que ser muito bem detalhado, né? Justamente por causa desse ciclo, né? Então, o cabelo, normalmente, ele obedece. É isso que nós comentamos, né? A fase anágena fica 85% e 15% fica nessa fase catágena telógena. Mas isso pode ser mudado. Então, o estresse, o quadro inflamatório, ele pode mimetizar, por exemplo, uma alopecia, né? Uma alopecia ou calvície, são sinônimos, ele pode mimetizar. Muitas vezes não é causa hormonal, mas isso aí causa isso, né? Perfeito. Vou aproveitar que você mostrou aí a foto, deixa eu tentar mostrar uma aqui também, que a gente estava perguntando. Olha lá. Estrutura básicazinha do fio do cabelo. Deixa eu chegar para trás aqui. Fiozinho do cabelo. Tá aqui. Qual que a gente estava falando? Dá para ver, não dá? Dá para ver, tá ótimo. A gente estava falando da base da estrutura do cabelo, da formação da parte proteica. Principalmente aqui, vê se dá para ver com o dedo, aqui, na matriz. Na matriz do fio do cabelo, é aqui que se inicia o processo de queratinização.
Então, a Perfeito. formação da queratina começa aí com a junção da cistina com a cisteína, para formar a queratina. E nessa junção da cistina com a queratina é que entram as vitaminas do complexo B, tão importantes para a estrutura do cabelo. Então, ali é que começam a se desenvolver as atividades das mitocôndrias, para gerar energia, para estimular esse ciclo que vai gerar a formação proteica, com acetil-CoA, etc. Então, quando a gente fala que para a estrutura do fio do cabelo precisa da vitamina B1, B2, B3, principalmente o ácido pantotênico, que é a B5, a B8, que é a biotina, que é fundamental. Fundamental. Esses nutrientes entram exatamente aqui, ó, na queratinização da matriz celular, que é para juntar cisteína com cistina, gerar energia no ciclo de Krebs para produzir essa proteína, que é a queratina, para dar início à formação do fio do cabelo. Aí eu acrescento aqui, mais embaixo, aqui, ó, se der para o pessoal ver onde tem assim, ó, tecido conjuntivo, que reveste aqui por baixo o folículo, é aqui que entra a parte do colágeno. Então eu defendo a ideia de que é preciso, acho também interessante, além da queratina, dos aminoácidos sulfurados, então da gente aumentar o consumo de couve, couve de Bruxelas, rabanete, acelga, couve-flor, brócolis, esses alimentos que são fontes de cisteína e de metionina, aminoácidos enxofrados, mas também a possibilidade de utilizar os peptídeos do colágeno para melhorar esse tecido conjuntivo. Perfeito. E aqui nessa estrutura que se forma de colágeno aqui embaixo, que vai reverter a camada de queratina, é onde entra a vitamina C, que participa da formação do colágeno, e onde entra o silício, especialmente na formação, principalmente o uso do ortossilício, do ácido ortossilício. Entram aqui nessa parte do tecido conjuntivo, que associado à queratina vão formar essa parte proteica da estrutura do cabelo, que é, digamos, a base, ou digamos, o principal, né? Sim. É ali que ele tem que entrar. E o silício vai ter um papel fundamental, que ele vai ativar a hidroxilprolilase para fazer o quê? A reticulação dessas fibras. Então ele vai segurar essa fibra aí na matriz celular, né? Então o silício, o ortossilício, e você sabe que vocês são nutricionistas, principalmente tem bastante seguidores, o alimento mais rico em silício é a aveia, né? Então a aveia é muito rica em silício. Aveia é interessante, né? Alimento bom, barato e fonte de silício. Fonte de silício interessante. Mas aí, Henrique, muito bacana se você mostrou aí, viu? Parabéns. E aí nós temos também uma diferença básica da queda de cabelo do homem e da mulher, que eu vou mostrar aqui rapidinho. Olha só. Vamos falar nisso aí. Ó, essas alopécias androgenéticas, alopécia areata, detalhe isso aí um pouquinho mais. Olha só aqui, ó, temos saída para as suas entradas, né? Tá vendo aqui? Então, opa, me identifiquei. Aí, ó. E essa é a característica do homem. Olha a mulher como é diferente, Henrique. Binho, vamos falar do óleo de semente de abóbora, tá? Aí, ó. Silício, olha a mulher. Ancoragem, perfeito. Adorei esse termo. Ancoragem, é isso aí. Ancoragem. Então, a mulher tem uma queda mais assim na parte central, não é? Então, quando ela começa a ver que começa a afastar o cabelo, você forma essa rissa aqui afastar, é uma queda mais característica. No homem é mais aqui na entrada, no cocuruco, né? E é aqui que você tem mais o quê? Porque nós temos mais... Aí tem um motivo, Henrique. Os receptores do DHT estão localizados mais aí. Então, tudo que nós vamos falar daqui a pouco, nós temos duas linhas. Nós podemos inibir as enzimas, principalmente a 5-alfa-redutase 1 e 2. Podemos falar agora, vamos explicar. Podemos falar agora, então. Então, olha que interessante, né? Os tratamentos prescritos, Vamos falar da base dos hormônios mesmo. Só a primeira iniciação, porque tem muita gente que é bem leigo nisso aí mesmo, às vezes que me segue. Na formação dos hormônios sexuais, a gente tem, digamos, como base principal, primeiro é o colesterol, para formar todos os hormônios sexuais. Então, o primeiro cuidado que eu acho que tem que ter é com o pessoal que está usando estatina, dose alta e há muito tempo. Porque tem muita gente com deficiência de testosterona, de DEA sulfato, queda do nível de estrogênio, mulheres com queda da lubrificação vaginal, mulheres reclamando de várias, né, secura, perda da libido. Isso vem da deficiência de hormônio sexual, por nível muito baixo de colesterol, por uso crônico de estatina. Fora que a gente sabe que a estatina leva a deficiência de coenzima Q10, que é fundamental para as mitocôndrias, que eu vou mostrar um slide aqui ainda, da participação das mitocôndrias na formação do fio do cabelo. Então olha como as coisas vão se encaixando. Eu tomo estatina, dose alta, período prolongado, posso ter nível de LDL muito baixo, mas isso afetar o meu cabelo. Por quê? Pode levar a queda de hormônios. Especialmente quais? Então o DEA, o DHA. Esse DHA vai se transformar em testosterona. Essa testosterona pode virar dihidrotestosterona, que é o que o Nelson chamou de DHT. Então nós temos dois problemas aí. A falta do DEA baixo,
que tende a acontecer mais em homens e mulheres ali por volta dos 35 para 40 anos. Começa uma curva descendente. Então eu posso ter deficiência hormonal de testosterona, de estradiol por queda do DEA. Aí vem o outro lado. As pessoas que usam DEA, fazem reposição, às vezes por conta própria, compram na internet, compram quando viajam, começam a tomar dose cavalar, né, Nelson? Verdade. 50, 70, 100 miligramas de DEA, querem repor, ter mais alegria, felicidade, hormônio e tal. Mas o DEA em excesso pode levar a muita testosterona, que leva a muita conversão de DHT, de hidrotestosterona, que é onde você estava entrando. O que a dihidrotestosterona provoca, Nelson? Em excesso. A dihidrotestosterona em excesso, primeiro, ela vai provocar uma oleosidade em excesso no couro cabeludo. E tem uma máxima na dermatologia que é o seguinte, Henrique. O folículo é inversamente proporcional à atividade da glândula sebácea. O folículo, o tamanho do folículo, ele é inversamente proporcional à atividade da glândula sebácea. Por isso, então, que alguns médicos usam, muitas vezes, o finasteride e a dudasteride. Qual que é a diferença? O finasteride, ele age mais na 5-alfa-redutase. Perfeito. O dudasteride, ele age nas duas 5-alfa-redutases, na 1 e na 2. Ele controla a oleosidade, que é a 1. E a 2 controla mais a modulação da enziminha, na 5-alfa-redutase. Da DHT. Da DHT. Então, o DHT também ele tem outra função. Ele estrangula a papila dérmica, como você mostrou muito bem. É o que faz a alimentação. Ele estrangula. Então, nutrição. Você não tem nutrição, você não tem oxigênio, você não tem o quê? Os nutrientes que você ingere, ele acaba não indo para o folículo, né? Agora, é importante dizer também que, como nós sofremos esse ciclo, a alopecia androgenética, já está dizendo o nome, androgenética, está ligado com o gene. Então, por exemplo, você tem essa calvície porque você tem a parte genética. E ela é evolutiva. E a forma do folículo do cabelo é mais denso na puberdade. Então, quando nós entramos na puberdade, que os hormônios estão mais evidenciados, ele precisa encontrar com o receptor. Então, hoje nós temos, através de todos os estudos, como retardar isso. Mas se você não for num especialista, no médico, por exemplo, dermatologista, ou no nutricionista para ver as causas nutricionais, ela é evolutiva até o cabelo afinando demais, aí depois ele não tem mais retorno. Então, nós podemos controlar essa queda quanto mais rápido, quanto mais cedo você procura um profissional da área para retardar essa queda, porque ela é contínua para o resto da vida. Perfeito. E Dr. Pedro falou muito bem aí no comentário, que passou aqui rapidinho, ele está falando, o DEA, o DHA, o DEA, ele tende a não aumentar demais a testosterona em homens, tá? Então, isso é um efeito mais para mulheres, né? Porque a reposição é mais comum em mulheres, traz mais efeito interessante. E só deixar bem claro, Nelson, assim, a 5-alfa-redutase que o Nelson está toda hora repetindo, é a enzima que transforma testosterona em DHT, em dihidrotestosterona. Sim, Nelson, verdade. vou só mostrar aqui, quando eu citei a figura da mitocôndria, enquanto você vai falando, só para eu mostrar aqui. Não, mostra aí. Isso é um artigo científico, publicado em 2018, que ele está falando assim, revertendo a formação de rugas na pele e revertendo a queda de cabelo, um estudo feito em animais, por restaurar, via restauração da função mitocondrial. Então, quando você melhora a função mitocondrial, você reduz queda do cabelo e reduz a formação de rugas. Então, aqui é a estrutura do fio do cabelo, só que ela está desenhada de lado, daquele desenho anterior que a gente viu. Então, está aqui o fio capilar, ali a gente está ali na base, né? Não inicia a queratinização. Muito legal, muito bacana. Henrique. Veja as mitocôndrias espalhadas aqui, para iniciar a base da formação toda do cabelo. Então, se eu não gerar energia, esses pontinhos pretos são as mitocôndrias. Tudo começa por aqui. Então, não adianta eu dar queratina, dar colágeno, botar silício, encher o paciente disso, daquilo, se não tiver função mitocondrial. Muitos pacientes perdem cabelo, têm cabelos mais fracos, por disfunção mitocondrial, por essa patologia. Então, fazia a biogênese que a gente tanto discute, debate, conversa tanto sobre ela. Nossa, né, a mitocôndria é fundamental. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide também, que a cadeia de transporte de elétron da mitocôndria, ela tem uma enzima que é a receptora do LED vermelho, chama citocromo C. Não é? Então, como a cadeia Você entende disso? Top. Como a cadeia de transporte de elétron da mitocôndria, ela depende do quê? Do NAD, né? Vitamina B3. Isso, ela depende B3. do FAD, B2. E no complexo 2 da mitocôndria, justamente tem o que lá, Henrique? A coenzima Q10. Q10. Então, você uma vez me mandou um filme muito bacana, que era a bomba da explosão de ATP da mitocôndria. Então, para você formar ATP, dar energia para o folículo, né? Porque o folículo ele precisa de energia, o cabelo precisa de energia, nós precisamos ter uma diferença de protoelétrons na cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria.
Se você toma estatina e está depletando a coenzima Q10, você não tem essa passagem do complexo 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. O que acontece no final? Você não tem energia, né? A gente sempre dá uma comparação de um gramado que você tem verdinho, você transplanta ele para o outro lado, você não regar, ele vai morrer. Então, o folículo é o buraquinho, o folículo é o buraquinho que está inserido o pelo, o fio de cabelo. A queda do cabelo é uma coisa, agora o folículo ele continua lá. Então, muitas vezes você tem uma queda de cabelo abrupta por questão infecciosa, inflamatória, mas você pode reverter isso se você reverter a causa do problema. Outra coisa interessante, Henrique, para diferenciar um pouquinho, nós temos a alopecia ou calvície, que são sinônimos, e a alopecia areata. A areata, que está ligado mais com a enfermidade, que está ligada à autoimune, que você é craque, você vai falar um pouquinho depois da tireoide. Então, deixa eu mostrar aqui a diferença. Olha só. Manda aí. A areata, eu já estou localizada. Estou com um slide disso aí, ó. Então, ó, ela é mais localizada. Então, ela é mais localizada, está ligada com a imunidade, e muitas vezes, que a areata ou pelada, dá no corpo inteiro, é mais rara. Então, se você quiser emendar, você pode falar dela, Henrique, por favor. Da areata. Você está com o slide? Você quer falar agora? Pode, a gente pode emendar. A gente faz a pauta, mas às vezes sobe, desce, não tem problema. A gente vai conforme as coisas vão fluindo. É uma característica assim, é uma doença autoimune e muito comum esse tipo de queda de cabelo, esse tipo de alopecia para pacientes com doença autoimune. Em especial quem tem tireoidite de Hashimoto, bastante comum também. E o dado que a gente mais tem visto, eu fiz também transmissão ao vivo nessa semana, falando sobre doenças respiratórias, doenças autoimunes, que está muito envolvido com a saúde do intestino. Como a gente está falando muito de imunidade por conta do corona, né? Então, muito da imunidade, a imunidade inata, está 80% ligada ao intestino. Eu mostrei lá, uns 10% ligado ao pulmão, mais uns 10% em alguns linfonodos, algumas regiões do corpo. Mas 80% é intestino. E a alteração da permeabilidade no intestino, alterando essa imunidade inata e aumentando especialmente, demasiadamente, a resposta TH2, então o desequilíbrio entre a TH1 e a DH2, se você perde esse controle da imunidade, favorece a doenças alérgico-respiratórias e a doenças autoimunes. Então, um sintoma que é comum quando a gente começa a diagnosticar, né, quadros alérgicos, doenças respiratórias e doenças autoimunes, e a queda de cabelo é um sintoma que aparece nesse momento, é por conta disso, por alteração de permeabilidade. E a gente encontra isso na literatura. Vamos de novo lá só para dar aquela característica de ciência, nossa live, digamos. Desbiose. Assim, a gente gosta disso. Olha lá. O Dr. Pedro Brito está comentando, desbiose. Exatamente. Ó. Mecanismo de tolerância e intervenções terapêuticas na alopecia areata. E aí eles descrevem exatamente isso aqui, é o desenho do intestino, ó, falando sobre a homeostase intestinal. É um comprometimento da homeostase, o desequilíbrio autoimune, autorreatividade de linfócitos T. Então eles promovem, né, enriquecer com fibras e induzir a formação dos linfócitos T reguladores. O linfócito T regulador, o nome já está dizendo, é o que regula a resposta TH1 e a TH2. Então, nessa semana, quando a gente fez essa outra transmissão ao vivo, que eu estava dizendo, eu priorizei totalmente falar de nutrientes que são capazes de estimular esses linfócitos T reguladores. Claro que inclusive, o principal tem uma pergunta, desculpa. Tem uma pergunta sobre isso. O que você faria? O que você faria para tratar essas desbioses? A primeira pensamento, sem dúvida, é a microbiota. São os micro-organismos. É colocar probióticos para começar a trocar essa microbiota patogênica. Só que o outro fator são as proteínas mais alergênicas que podem estar induzindo a quadro de doenças autoimunes. Mas aí a gente tende a reduzir o consumo de leite, derivados e o consumo da proteína presente no trigo. Então, tentar reduzir o consumo do trigo nesse tipo, especialmente a alopecia areata. Mas não adianta só reduzir o consumo dessas proteínas se a gente não trabalhar a mucosa, se não fechar a permeabilidade intestinal. Então, a microbiota é uma parte, coloca micro-organismo saudável, mas dá os nutrientes que vão fechar a mucosa para regular a permeabilidade, e os micro-organismos vão lá e produzem, estimulam os linfócitos T reguladores. E aí vem os agentes cicatrizantes de mucosa que a gente fala. Então, quando a gente pensa em micronutriente, toda hora que você vê assim, nutriente que é bom para o cabelo, aparece sempre a vitamina A, os carotenoides. Por que eles aparecem? Porque são agentes cicatrizantes. É igual a gente fala para a pele. Vitamina A, protetor solar, beta-caroteno, os carotenoides de uma forma geral. O que eles fazem na epiderme aqui fora, fazem também lá no intestino. Cicatrização do tecido. Algumas vezes a gente usa glutamina, que é outra fonte fundamental, e todos os flavonoides. Eu fiz questão de pegar um trabalho agora, 2020, Nelson, mostrando exatamente isso. Legal, bacana. Olha que coisa linda. A participação dos flavonoides. Por que comer uma alimentação assim enriquecida em flavonoides? Olha só, um trabalho publicado agora, 2020,
Então, as vias de proteção de flavonoides que são encontrados nas plantas, né, que nós encontramos nos alimentos, para cuidar do folículo. É uma revisão já espetacular. E aí eles falam sobre todas as alterações que acontecem, os processos inflamatórios presentes, a má nutrição dos melanócitos, até para a pigmentação adequada do fio do cabelo. E aí eles vão citando nessa revisão, por exemplo, a ação do ginseng, a ação importante da cafeína. E aí depois você pode emendar e já falar daquela solução que tu coloca cafeína. As pimentas, o alecrim, o chá verde, o alho. Na verdade, são flavonoides, porque a gente pode pensar aqui em cacau também. Flavonoides ricos do cacau. Até porque, quando a gente fala dos melanócitos, que cuidam muito da pigmentação, etc., um dos problemas graves do fio do cabelo é a oxidação excessiva dos melanócitos. Então, oxidação excessiva a gente trabalha como? Com antioxidantes. E as substâncias mais, né, o que a gente tem mais de antioxidante aí na natureza são os flavonoides, os bioflavonoides cítricos, das frutas cítricas, do cacau, do chá verde, assim por diante. A gente, quando o paciente passou no médico, foi na farmácia e vem no nutricionista, a gente tenta valorizar isso. Por que é importante consumir mais frutas, verduras, legumes, chás, tubérculos, raiz, a famosíssima, adorada por você, curcumina, que tem um poder não é? Anti-inflamatório e antioxidante fantástico. Então a gente está agindo não só aqui, especificamente na estrutura, lá no melanócito, no queratinócito, mas também lá no intestino, para fechar a mucosa, para diminuir o risco da formação desses anticorpos, do desenvolvimento de uma alopecia areata. Não ter queda de cabelo por reação autoimune. Começa no intestino. Então a gente se baseia no início logo o tratamento intestinal. Não, você não é fraco não, né, Henrique? Parabéns. Então, Léo, se você quiser abordar um pouquinho... Não, lembra assim, se você quiser só falar rápido do efeito que você sempre fala, nas conversas da gente fala assim, os riscos das tinturas, do formol. Sim. É porque você acaba, essa cintura, o formol entra no haste do cabelo e isso vai refletir na cutícula, né? Então, uma cutícula, um cabelo bonito, é quando você tem uma cutícula alinhada, não é? Quando você vê aquele cabelo de bucha, aquilo lá foi detonado. E hoje, Henrique, eu vou mais longe. Precisa tomar muito cuidado, porque hoje nós sabemos que solventes, tinturas, elas têm uma ação epigenética. Então, as mulheres grávidas, por exemplo, né, um papel fundamental, autismo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que fazer hoje, principalmente na quarentena, que você pode fazer uma rena natural, alguma coisa assim, mas tomar muito cuidado com a origem desses produtos, né? Mas o Henrique, então, isso é importante. O formol ele foi proibido por causa desses efeitos colaterais também. Você falou da mitocôndria, depois eu vou falar um pouquinho do curcumim. Olha que bacana esse slide também, Henrique. Então aqui é a cadeia de transporte de elétron. Olha a coenzima Q10 aqui, ó, chamada ubiquinona. Né? E aqui você tem o quê? Ó? Você tem o NAD, você tem o FAD, e aqui nós temos o citocromo C, ó, que a hora que nós colocamos aqui o LED vermelho, ele vai captar essa luz, né? E ele vai agir na mitocôndria, porque a mitocôndria é a nossa usina energética, né? Então, através da usina energética, nós vamos ter ATP, você vai ter força para esse folículo crescer. Então, é muito importante. Outra coisa importante, que depois a gente vai falar um pouquinho dos produtos, eu tenho um tônico lá fotoativado, tem a Rose da Mata, a professora que está nos assistindo, a Priscila, nós temos um tônico, a base dele é curcumim. Por que curcumim? Tem outro detalhe interessante também, na queda de cabelo, na alopecia ou calvície, é a questão dos RNA. E a curcuma longa, ela aumenta a ação do RNA 31. O RNA 31, ele aumenta a fase anágena. Micro-RNA 31. Enquanto o 32, ele faz apoptose nesse folículo, né? Então, interessante usar por dois motivos, como antioxidante importante e também como cromóforo e aumentar esse micro-RNA 31, não é? Então, essa cintura aí faz muito mal por causa disso. Pois não. Você fez 2 links aí, 3, eu vou puxar esses links aqui, se eu lembrar deles todos. Que aí eu aproveito e respondo ali a doutora Kelly. Está perguntando, a cúrcuma é um nutriente que fecha a mucosa no intestino? Perfeito. A ideia é essa, deixa eu só tentar detalhar isso um pouquinho mais. Quando a gente fala ali no intestino, como os enterócitos são uns grudados nos outros, ou deveriam estar assim, a permeabilidade deveria ser muito pequena, a inflamação nessa região da mucosa é o que mais aumenta a permeabilidade, favorecendo o desenvolvimento das doenças autoimunes, alopecia areata. Então, quando a gente quer fechar a mucosa, a gente quer colocar aqui dentro como se fosse um arame farpado para puxar uma célula na outra. Imagina uma cerca, você está botando um arame farpado, vai puxar essa cerca e depois vai jogar um cimento por cima. Claro que esse cimento, esse arame farpado, tem alguns nomes que a gente dá ali naquela região, tá? Não interessa esses nomes para a gente agora.
essas estruturas, como se fosse o arame farpado, o cimento, que unem, que grudam um enterócito no outro, eles são destruídos em condição inflamatória, pelas citocinas inflamatórias. Então, quando a gente diz que os flavonoides do cacau, a curcumina do açafrão da terra, a epigalocatequina 3-galato do chá verde fecham a mucosa, é porque ao reduzirem a inflamação no intestino, eles melhoram essas substâncias que unem um enterócito no outro, reduzindo a permeabilidade. Sim. O outro link que eu queria fazer, quando você falou, por exemplo, do citocromo C nas mitocôndrias, e a gente mostrou as mitocôndrias, a coenzima Q10 inicia aquele processo de geração de energia na mitocôndria. Quem continua é o citocromo C. Só que o citocromo C só funciona na presença de cobre e ferro. Ferro, sim. Então, assim, anemia por deficiência de cobre e anemia por deficiência de ferro talvez sejam duas das causas mais comuns de alopecia, de queda de cabelo. E aí são dois fatores. Então, o primeiro, que a gente acabou de falar, é disfunção mitocondrial, incapacidade de gerar energia no folículo para crescer o cabelo, porque não tem energia na mitocôndria, porque está faltando ferro e cobre. Se não tem ferro e cobre, não tem citocromo C. Então não produz ATP. Isso é um efeito local, aqui, lá nas mitocôndrias. O segundo, na anemia por deficiência de ferro, a gente tem incapacidade ou menor transporte de oxigênio para chegar até aqui. Menos nutrição e menos oxigênio. Menos nutrientes e menos oxigênio. Por uma condição de anemia. Anemia entendida como deficiência de hemoglobina. Menos hemoglobina, menos oxigênio. Então eu estou oxigenando menos. Não adianta eu encher de nutrientes, inclusive coenzima Q10, curcumina, se para produzir ATP eu preciso de oxigênio. Porque as mitocôndrias usam o oxigênio para gerar nutrientes. Então a anemia é a primeira coisa a ser investigada. E as mulheres vivem o seu dia a dia com ferritina de 8, de 12. Não é raro. Todos os doutores e doutoras que estão aqui sabem disso. Quando a gente pede ferritina, é um festival de gente com ferritina de 30, 25, 20, cansaço crônico, fadiga, taquicardia, sonolência, intestino preso. E aí você associa isso que vem um terceiro fator do ferro, que é com a tireoide. Porque o hipotireoidismo também leva à queda do cabelo. Só que a tireoide, para produzir o T3, ela precisa do ferro. Porque a enzima que está lá... Selênio também. Selênio é o protetor da tireoide. E o ferro é o agente indutor da transformação do aminoácido lá, da tirosina, no hormônio T4. Vai usar o peróxido de hidrogênio e o peróxido de hidrogênio vai usar o ferro. Então, se não tem ferro, não tem tireoide adequada, cai cabelo. Não tem transporte de oxigênio, cai cabelo. E não tem mitocôndria que funcione, cai cabelo. Então, a gente fica muito pensando, às vezes, em vários nutrientes, eu vou botar o silício, eu vou botar a queratina, e às vezes é o básico. Às vezes você está pegando o feijão e botando limão para absorver melhor? Vamos fazer um suco verde para aumentar a condição das folhas verdes escuras, para aumentar a absorção desse ferro? Muita gente hoje tem se tornado vegetariano, vegano, de uma hora para outra. E aí não pega orientação nutricional, simplesmente decide, agora eu vou virar vegano. E aí o ferro, ó, impressionante como a gente vê isso cronicamente. As pessoas começam a ter deficiência crônica de ferro. E aí a unha fica fraca, a pele, o cabelo fica fraco. Por essas condições todas que a gente está falando. E o último gancho, desculpa, eu me prolonguei, já vou dar a palavra para você. Tá ótimo. É quando você citou a cutícula, a gente pode até mostrar a estrutura, quem não está muito acostumado nessa área, ou está chegando na área da estética, quer entrar nessa área, né? Os nutris que eu digo assim. Se a gente mostra, de novo aqui, só para mostrar, para visualizar, e a pessoa já pensa. Cutícula pilosa. Então, essa camada que reveste o folículo, revestindo o fio do cabelo, digamos assim, né? São as células que estão ali revestindo o fio do cabelo da parte proteica. Só que a cutícula, ela é feita especialmente de outra coisa que você ama, Nelson, que são as ceramidas. Sim. Muito legal, muito bacana. Ceramidas são Ceramida é muito importante. São gorduras. São gorduras. Inclusive, nós temos um lançamento, até eu estou aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Chama Cerazomosides Drops, né? Eu não tenho nenhum interesse comercial, mas ele é a base do que de cerazomosides, que é ceramidas. Você coloca 4 gotinhas para ficar com cabelo de gente rica, porque o rico brilha cabelo. Manda aí. Vou te mandar. E porque é interessante, né, Henrique? Para completar o que você falou da ferritina, eu vou voltar a falar de ceramida. A ferritina, ela é responsável, ferritina baixa é responsável por 72% da queda de cabelo em mulheres. No homem é 4%.
Nas mulheres, 72%. Esse dado é muito interessante para ilustrar tudo que você falou da ferritina. Com certeza. Ferro tem um papel fundamental na queda de cabelo, né? Agora, ceramidas, você pega também uma característica de peles menopausadas, mulher na pós-menopausa, ela tem uma desidratação porque ela tem queda de estrógeno, não é? Então, o estrógeno demais, né, deixa o cabelo bonito, mulher na gravidez, grávida, você vê que ela fica com o cabelo luminoso, bonito, porque o estrógeno, ele é um amigo do cabelo da mulher. Quando ela tem o neném, ela entra naquele ciclo de estresse, o pós-neném, ela começa a cair cabelo abruptamente. Então, o estrógeno é um protetor disso. E a ceramida, para nós formarmos ceramida, ácido hialurônico, a matriz celular, nós temos que ingerir o que, então? O colágeno hidrolisado. Quando eu falo colágeno hidrolisado, eu estou me referindo aos aminoácidos. E, para isso, nós precisamos do silício para fazer essa reticulação. Né? Então, nós temos vários no mercado aí, a gente trabalha com o Ex-Nutrimente, tem outros também no mercado. E aí, Henrique, é importante você ingerir o que vai formar o ácido hialurônico e as ceramidas, para você ter uma pele bonita e o cabelo bonito, que vai refletir nessa cutícula. O cabelo é bonito ou feio, ele tem brilho ou não, depende do alinhamento da cutícula. Isso aí nós fazemos através do LED azul, o LED azul, que eu trabalho com laser de baixa intensidade, LED azul, nós colocamos uma queratina fotoativada, e aí nós fazemos o quê? Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco. Você faz isso no fio de cabelo, então ela alinha a cutícula. Quando você alinha a cutícula, você vê o brilho na pele. É igual ruga, né? E era essa a nossa intenção, que é exatamente unir forças. Olha, foi no médico, foi no farmacêutico, vai no nutricionista, estou fazendo laser fotoativado, vou agir nas mitocôndrias, é a hora do nutricionista conversar com o paciente para dizer, essa é a hora da gente trabalhar com o quê? Ômega 3, porque essas ceramidas são feitas de ômega 3. Então, é por isso que a ideia é a interação. Então, dá ômega 3 por dentro, que já vai fazer o laser, e as ceramidas são feitas de ômega 3, e B6 e colina, aquela da gema do ovo. Sim. Tá? Para dar o valor à gema do ovo, muito bacana. Só gosta de comer, claro. Se a gente fosse bem na bioquímica aqui, a formação das ceramidas, na estrutura da formação das ceramidas, a enzima que inicia o processo, ela é dependente de B6. Por isso que a vitamina B6, todas as vitaminas do complexo B são fundamentais para o cabelo. A gente só está tentando mostrar a ação de cada uma delas. A B6 entra aqui, especialmente na cutícula, na hora da formação dessas ceramidas, para dar esse brilho, vistosidade, diminuir as pontas dos fios do cabelo para ficar mais alinhado. A B6, a colina e os ômega 3 entram nesse momento. É fundamental, né? E aí, olha que interessante. Se você dá ômega 3, vai formar aí a ceramida. Vitamina B6 e o zinco, o que você faz também? Você modula a atividade alta da 5-alfa-redutase. Porque a B6 e o zinco, eles modulam a 5-alfa-redutase. Então, esse paciente vai com o cabelo mais bonito, ele vai perder essa ponta dupla dele e você, ao mesmo tempo, você modula o excesso de DHT. Porque o DHT equilibrado, né? Eu não tenho queda de cabelo abrupto. Tem as entradas, que é genético, né? Mas eu não tenho queda de cabelo. Por quê? Eu tenho o DHT equilibrado. Mas se eu tiver uma alteração, começar a tomar demais oxandrolona, estanozolol, passar testosterona demais, o que vai acontecer? Essa enzima vai pegar essa testosterona e vai formar muito DHT. Eu tenho o quê? Receptor para o DHT, isso vai estar interagindo com o receptor, a chave fechadura, e vai começar a cair cabelo. Então, muitas vezes, as mulheres ficam muito apavoradas com a queda de cabelo, ela conversando com o nutricionista, conversando com o médico, dermatologista, com o médico que trata de cabelo, ela vai entender que isso aí pode ser momentâneo. É só você equilibrar. Então, a gente não pode esquecer que o cabelo é cíclico. O cabelo cicla. Então, é só ajustar essa fase anágena, catágena e telógena e ver quais são as causas. Isso que eu acho que vocês, né, Henrique, nutricionista, tem um papel fundamental de fazer esse link com os outros profissionais da área de saúde, porque vocês vão na causa do problema. Você vê que as suas explicações são nas causas. Você não vai na consequência. Então, quando você vai na causa do problema, no tratamento, você tem a possibilidade de você acertar o diagnóstico e você curar essa pessoa, é muito grande. Agora, quem vai no combate da consequência não acerta nunca. Então, o importante é nas causas. Aí, emendando, eu quero te mostrar aqui um cabelo que está com a cutícula destruída, uma pergunta que você fez, eu passei rápido, formol, tintura de cabelo, certo? E nós fizemos o tratamento nela. Olha só o cabelo como ficou. Queratina, LED azul e LED vermelho. Olha o cabelo dela como ficou. Cabelo de gente rica. E o rico brilha. Olha lá. Tá vendo, Henrique? Então, tudo isso, com uma nutrição agora para ela, repor no ômega 3, repor no zinco, repor no cobre, repor no ferro, repor no silício dela. Proteína, fazer um diagnóstico da tireoide dela. Como é que está o iodo, né, Henrique? O iodo tem papel fundamental nisso daí tudo, da tireoide, não é?
E os hormônios, Henrique, eu acredito que vocês, o nutricionista recebe muito, hoje todo mundo tem um culto ao corpo, né? Então, no âmbito, às vezes, da mulher que está com o corpo mais sarado, mais bonito, ela acaba usando um excesso de oxandrolona, que é um derivado da testosterona. Então, acho que vocês devem pegar bastante isso. Isso vai gerar o DHT, que é a cadeia cascata hormonal, um hormônio vira outro, né? Se você não souber uma dose correta... Só emendar assim, a gente pode... Só para acrescentar a informação, que estava falando de hormônios, a prolactina também, que é muito importante cuidar dela. Isso é bem comum, você vê mulher que vai amamentar, tem tipicamente queda de cabelo, a prolactina aumenta, vai vir junto com a ocitocina e tem essa queda de cabelo, né? A prolactina tende a fazer isso, ela tende a cair o estrógeno, o estradiol, a prolactina também tende a fazer isso, e aí piora do fio do cabelo. Então, eu só estou passando por isso para lembrar dos hormônios. Não, ótimo, Henrique. Fala um pouquinho. Fala para nós isso daí. Tem que muito importante. Se não acompanhar, se não fizer a dosagem dos hormônios, pode ficar enchendo de nutrientes, tomando não isso, adianta. aquilo. Os hormônios estão desregulados, não funciona. Passei ali rápido, eu vi alguém perguntando ferro e ferritina. Deixa eu só dar uma passada nisso que eu acho que é importante. Ótimo. Por favor. O ferro sérico para cabelo, ele preocupa mais quando ele está muito elevado. O ferro sérico sanguíneo baixo não é tanto problema, mas a ferritina em estoque. É claro que o principal é a hemoglobina, mas para chegar numa hemoglobina baixa, a ferritina já está no estoque mínimo. Por que o ferro sérico não é tão problema se ele estiver baixo? Porque o ferro livre sofre muitas oscilações da hidratação, por exemplo. Pode mudar por vários fatores, até estresse, etc. O ferro livre em excesso, ele está fazendo reação de Fenton no sangue, reação de Haber-Weiss. Então ele está gerando mais estresse oxidativo. Ross, e esse sangue... Isso, Ross. Então esse excesso de radicais livres, induzidos pelo ferro livre alto, chegam lá na matriz celular, levando à destruição do folículo. Então o ferro sérico, se ele estiver baixo, não será problema se a ferritina estiver normal, porque ele sofre oscilações durante o dia. Ferro sérico elevadíssimo é ruim por estresse oxidativo. Então a gente, nessas horas, quando a gente vê ferro livre muito alto, a gente aumenta os antioxidantes. E ferritina baixa tem que entrar logo com suplementação. Sim. E eu acho que a gente podia dar as dicas aqui também para quem está assistindo sobre a DHT que a gente está falando, os inibidores da DHT. Como é que a gente pode fazer isso com fitoterápico, nutrientes? Sim. O que inibe a enzima 5-alfa-redutase para baixar o DHT? Porque funciona demais. Você sabe muito bem, juntar minoxidil com inibidor de 5-alfa-redutase é um espetáculo para cabelo. Muito bem, vou comentar assim. Vou falar um pouquinho. E também a Mica, né, que é uma grande farmacêutica, minha amiga, perguntou da inflamação. Tá aí, a Mica está aqui. Ela perguntou da inflamação, aí nós entramos com antiglicantes, também controlar a microbiota do couro cabeludo, né? Tem um ativo chamado Defense Scalp, muito interessante. Mas o minoxidil, ele é um medicamento, o minoxidil, ele faz replicação do DNA. Ele aumenta os fios na fase anágena. Agora tem um detalhe, Henrique. Muitas vezes eu manipulo muita fórmula de minoxidil e alguns pacientes reclamam que no início ele começa a cair um pouquinho o cabelo, mas é normal. Outro detalhe importante, a meia-vida do minoxidil... Por isso que eu queria que você falasse. São 6 horas. O minoxidil tem que ser usado 2 vezes por dia. Não adianta usar só 20 gotinhas, não é? E a espuma, o mousse de minoxidil, ele é até mais potente do que a gota. Então o minoxidil, ele aumenta a fase anágena. Quando o paciente tem algum problema, hoje tem minoxidil até via oral, usa-se de 0,25 miligrama até 0,5 miligrama, o minoxidil tem uma ação importante via oral também, mas aí tem que ter uma licença especial. Eu não faço minoxidil via oral, só faço tópico, né? E aí, quando o paciente, você usa minoxidil, e se você associá-lo, por exemplo, a um sal palmeto 160 miligramas, que é usado também para hiperplasia prostática, justamente por causa do DHT, não é? Você tem uma ação, uma melhora muito grande nessa queda de cabelo. Nós temos o pigeon africano, e eu quero que você fale, que você gosta muito, você que me deu essa dica lá na VP, e eu comprei, eu tenho na minha farmácia, do óleo de semente de abóbora. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Você é craque para falar dele. Vamos falar 2 links. Eu te joguei a ideia do minoxidil, porque eu quero trazer para uma outra parte nutricional. Além dele regular, né, fazer a regulação epigenética, a base, a ideia inicial do minoxidil é aumentar o fluxo de oxigênio. Sim. Aumentar o fluxo sanguíneo para aquela região do fio do cabelo. Vasodilatador. Eu digo isso pelo seguinte, vasodilatador. Por que falar isso? Porque outro grupo de muita queda de cabelo, que a grande maioria dos cardiologistas passam batido por isso, são os hipertensos. Indivíduo com pressão alta, vasoconstricto. Tá aí a gente estudando o grupo de risco aí, ó, cardiopata, sim, hipertenso e diabético para Covid. Os caras tudo cheio de angiotensina 2 e tudo com deficiência de óxido nítrico.
Então, vasoconstrição, menor fluxo de oxigênio chegando aqui, mais queda de cabelo. Eu digo isso porque a gente ensina isso na nutrição, que para nutricionista, a gente tem que trabalhar os vasodilatadores. Certo. Então, a gente às vezes indica no tratamento, a gente pega lá e fala assim, faz suco de melancia, beterraba e gengibre. Quando a gente está tratando de cabelo. Aí o paciente, o que tem a ver? Eu falo, ó, você tem dois fatores aí. Primeiro são os carotenoides. Essa cor vermelha arroxeada é carotenoide, que é antioxidante e vitamina A, para proteger todos esses efeitos que a gente falou dos carotenoides da vitamina A. Inclusive antioxidantes e anti-inflamatórios. O segundo é que a gente tem citrulina na melancia, tem nitrato na beterraba e o shogaol e o gingerol do gengibre, todos são vasodilatadores. Nós temos 4 substâncias para melhorar o fluxo de oxigênio para cá. Às vezes a gente trabalha com arginina, às vezes a gente trabalha com citrulina, às vezes a gente trabalha com taurina, que é espetacular vasodilatador. Flavonol do cacau, que aumenta a sintetase, aumenta o óxido nítrico, ele aumenta a perfusão sanguínea. Então, numa forma de sachê que você coloca lá o hexa, o colágeno alisado, o verisol, o zinco, você pode colocar como QSP, flavonol do cacau, que ele vai aumentar a perfusão e melhorar a absorção desses nutrientes. É a mesma coisa botar 200, 300 miligramas de resveratrol, que cuida do endotélio, para aumentar a produção do óxido nítrico. A gente associa normalmente com a curcumina junto. 300 de um, 300 de outro. Bota lá um pouquinho da piperina, 5, 7, 4 O BioArt também aumenta. miligramas. O BioArt, a Muito gente bom. contra, também aumenta. Agora, Henrique, teve uma pergunta aqui sobre a espironolactona. Então, existem alguns artigos que saíram da espironolactona, porque é assim, né? Nós podemos dividir um pouquinho. A parte médica, os médicos mais hematologistas, mais conservadores, eles vão mais para o lado do quê? De medicamentos. A parte dos nutricionistas, que tem essa visão geral, vai mais para a parte de ingestão dos alimentos, como você falou agora, e também para alguns produtos via oral e tópico. Então, a espironolactona, ela é um diurético que ela modula a 5-alfa-redutase. Então, a espironolactona com o finasteride, com o dudasteride, né, são os tratamentos padrão ouro, vamos dizer assim, do médico dermatologista, que é mais conservador, né, que se embasa mais nesses tratamentos. E até a finasteride hoje, ela é usada através de infusão, que chama MMP, são a infusão de medicamentos na pele, né? Ou o roller, você usa uma quantidade menor de finasteride em mulheres, ela tem uma resposta muito grande. A finasteride também pode ser usada em mulher. Aquelas mulheres que têm um quadro de alopecia muito avançado, só que em mulheres a dose é maior. Então, no homem é de 1 miligrama, mais ou menos, a média. Em mulheres é 2,5 a 3 miligramas de finasteride. Então, esses são medicamentos. Agora, quando nós vamos para o lado do fitoterápico, mais para a parte nutricional, da ingestão e de cápsula, nós temos o sal palmeto, que nós já comentamos, pigeon africano, e você ia comentar sobre o óleo de semente de abóbora, que a gente adora, que você que me deu essa dica. Como é que ele age? Só que a gente vai aproveitando e vendo as perguntas, só para esclarecer para a Carla e outros colegas, assim. Ela pergunta, como suplementar a ferritina? A ferritina é uma proteína que estoca ferro, então ela é um marcador do nível de ferro. A gente não suplementa a ferritina, a gente suplementa o ferro em si, tá? Então pode fazer o ferro quelado, por exemplo, pode fazer sulfato ferroso, que tem muito problema intestinal, particularmente não gosto. O ferro quelado é uma excelente opção, mas tem o ferro polimaltose também, ferro polimaltosado e outras formas para suplementar ferro especificamente. E a Sara, onde eu parei aqui, ela pergunta se ferritina acima de 80, na média a gente faz assim. Para mulheres, 80 a 200, 100 a 200, o ideal para mulheres, e de 200 a 300, ferritina está dentro do ideal também para homens. Porque ferritina muito alta, aí já tem indicação de inflamação, né? Já temos uma inflamação sistêmica, excesso de ferro, fazendo essas reações de estresse oxidativo. Então, para a gente abordar ali, você falou do PG1 africano, que a gente faz normalmente, é bom esclarecer, né? Quando você está sempre citando o sal palmito, palmito selvagem, para quem é nutri, está assistindo agora ao vivo com a gente aqui e vai assistir depois, sal palmeto não pode ser prescrito por nutri, tá? Ele está dentro da lista, que é só de prescrição médica. A gente não pode. Então a gente faz o PG1 africano, a urtica dioica. Perfeito. Que perfeito. faz a mesma coisa. A urtica dioica aí é 150, 200 miligramas também. Pode fazer junto com o PG1. E o licopeno, fundamental, entre 5 e 15 miligramas. O licopeno também é inibidor da 5-alfa-redutase. Licopeno com selênio. Então a gente põe licopeno, selênio. O selênio ali 50, 70 microgramas, com 5, 10, 15 miligramas de licopeno, mais 150 do PG1 africano com 150 da urtica dioica. Miligramas, mg. Eu digo nós nutris que não podemos prescrever o sal palmeto. Que bacana. Às vezes vem com sal palmeto, vem... E acho que é bom lembrar também, né, pelo menos o que eu entendo, assim, aí você me diga se eu estiver errado.
a finasterida tem um dado importante, ela normalmente só funciona enquanto em uso. Se parar de usar a finasterida, não funciona mais, né? Tem artigo usou uma mostrando... vez, acabou. Não. Tem artigo mostrando que ela tem que ser contínua e através da tricoscopia, você vê que quando você pega 2 grupos controle, aqueles pacientes que continuaram usando finasteride, o fio dele é mais grosso e o número de fios são maiores. E aqueles pacientes que descontinuaram o uso da finasteride caiu. Então o que você falou está perfeito. É isso mesmo, Henrique. E todas essas formulações que você falou aí, fazendo um merchandising da Neopharma, lá no meu perfil no meu Instagram, você clicando lá tem um link, nós temos várias sugestões de fórmulas, né, Henrique? E aí, a aula boa acaba rápido, né? Você está dando um show de aula aí. Obrigado por ter me convidado. E eu gostaria de saber vai o seguinte, acabar mesmo, né? Então, depois a gente pode, pelo link teu que vai ficar gravado tudo, entrar em contato com você também, né? E se você dá curso nessa área, Henrique, você tem curso... Sim, o pessoal que depois quiser acessar é porque vai dar 1 hora, né? Em 1 hora o Instagram então, corta. isso. Eu tenho que encerrar e salvar, senão o pessoal depois não assiste de novo. Exatamente. Mas quem quiser acessar, pessoal, quem quiser me acompanhar, o Instagram é @RickNutri, e eu tenho uma página que a gente faz cursos online, tem várias aulas gratuitas também, fazemos na área de estética também, que a gente começou agora em janeiro, o novo site. Então estamos iniciando o processo, estamos com um curso de dieta cetogênica com muito sucesso, já mais de 500 participantes nas 2 turmas, muito espetacular para quem quiser fazer dieta cetogênica com os pacientes. E estamos fazendo, o site chama henriquefreire.com.br, tá? Quem quiser acessar lá e conhecer um pouquinho e ajudar a gente aí na divulgação. Não, tem vários Doutora Karina médicos... pergunta assim, pois não, 5 a 15 miligramas, isso. Acho que estão repetindo ali a dose. Não, porque eu acho fundamental essa visão, essa interação entre o profissional, o nutricionista, e você não é apenas um nutricionista, né? Você é um mestre da nutrição. Não, é verdade, né? A gente tem que falar a verdade. Você é o estudioso, você estuda todos os dias. O papel do farmacêutico, eu estou ligado mais com as formulações, e o papel do médico. Então, eu acho que nós vivemos um momento que nós precisamos ter essa interligação entre os profissionais, não é? O profissional, sendo ele bom, não tem que ter preconceito que nada. Eu conheço esteticista muito boa, conheço biomédico bom, dentista bom, médico bom, farmacêutico muito bom. O importante é cada um ficar naquela área que ele pode atuar. Como você citou o caso do salpalmento, eu acho isso muito bacana. Então, se você não pode prescrever, não prescreva, não é? Se você pode, prescreva. Mas essa interação, nós não somos concorrente. O profissional não é concorrente do outro. Aquele profissional que é seguro de si, que estuda, ele sempre vai ter público. Eu acho que o pessoal que está incomodando demais um com o outro é porque não tem público, ele não estuda, não está atualizado. Quando você é um profissional competente, Henrique, você tem campo, você tem lugar. No meu bairro, para você ter uma ideia, tem 50 farmácias de manipulação, farmácias bem maiores que a minha. Eu faço o meu trabalho, porque se tem 50 farmácias lá, é porque tem um campo para 50 farmácias, não é? Basta você fazer um trabalho honesto, direitinho, estudar, que você vai ter um público. A vida está aí, né? Você vê que agora essa pandemia, ela vai dar várias lições para a gente. Uma das lições que todo mundo é igual. Pois não, Henrique? Perfeito. Só para a gente terminar, senão eu vou passar e vai acabar e eu não vou ter falado da Você vai gravar, semente, né? Fala da semente de abóbora. Fala aí para nós. Isso. Porque a semente de abóbora, ela funciona exatamente igual o sal-palmeto, o pigeon africano e a urtica dioica. E os componentes, só que no caso da semente de abóbora, a gente fala assim, para o paciente comer de 30 a 40 gramas de semente de abóbora por dia, porque de 30 a 40 a gente consegue, em média, de 500 miligramas a 1 grama de óleo de semente de abóbora. Seriam 2 cápsulas daquela de óleo de semente de abóbora, que você tanto conheceu, as marcas, etc. O engraçado que na semente de abóbora é na parte lipídica. As substâncias presentes, inibidores da 5-alfa-redutase, na parte lipídica. Por isso a gente tem que comer, não é comer, nesse caso, não é comer abóbora. A gente até fala para comer abóbora com tudo, inclusive semente, porque a abóbora é fonte de beta-caroteno. Também é importante para o cabelo. Mas nesse caso, especificamente, para inibir a 5-alfa-redutase, os componentes estão exclusivamente na semente. Então tem um volume maior de semente, a gente precisa de 30 a 40 gramas, nem todo mundo consegue comer. Então quando o paciente já está com uma alopecia forte, grave, aí a gente recomenda mesmo, e tem que ser junto com a refeição. São 2 soft gel, assim, no café da manhã e 2 no almoço, ou 2 no almoço e 2 no jantar. Soft gel de óleo de semente de abóbora. Eu vou te convidar, você vai fazer um curso comigo ainda. Nós vamos abordar a parte nutricional, se você aceitar o convite, nós vamos montar um curso presencial ou online. Eu queria fazer um curso com você, porque você vai na base, é que eu gosto, né? Você vai na causa dos problemas. Então, acho que o profissional que vai na causa, ele tem um acerto muito grande, né? E nós temos audiência aqui internacional. Tem o meu amigo Daniel, lá de Miami, né? O Daniel da Poliquímica, e nós temos aí vários médicos presentes, doutora Josiane, tem vários médicos dermatologistas, doutora Rosália.
Então aí, Henrique, você tem um público interessante também, porque essa parte, não é? Essa interação, e você vai fundo, né? Então, o que eu falei, você não é apenas um nutricionista, você é um estudioso, você é um professor com uma didática maravilhosa, né? Valeu, tem que bater